Olá, o Papo de Mãe está no ar. Hoje vamos falar sobre dislexia e descalculia, que são transtornos de aprendizagem de causa neurológica. Quem tem dislexia tem mais dificuldade para ler, interpretar e escrever, pois não consegue ligar os sons às palavras. Já quem tem descalculia tem dificuldade com números, com matemática. Muitas vezes, chegar ao diagnóstico é demorado, o que pode trazer sofrimento. São crianças e adolescentes que enfrentam preconceito dentro de sala de aula, além da falta de preparo na maioria das escolas brasileiras. Veja os destaques do programa. Sabe qual é a parte mais difícil de falar sobre dislexia ou descalculia? É justamente pela falta de informação. Você vai descobrir isso comigo agora, porque tem uma porção de gente que te faz a mesma pergunta. O que é? Português e matemática, que antes pareciam indecifráveis, agora se tornaram um desafio interessante para esses alunos da rede municipal. Uma vez por semana, fora do horário de aula, eles se reúnem nesta sala durante 1h30, onde recebem toda a atenção das professoras que precisam para superar as suas dificuldades de aprendizado. A dislexia é o transtorno de aprendizagem de maior incidência nas escolas e atinge mais meninos do que meninas, na proporção de 3 garotos para cada garota. Nós vamos conversar aqui hoje com a Luciana, que tem 2 filhos, né, Luciana? Isso. Você tem uma menina e um menino. É. E é ele que tem a dificuldade. Ele tem dislexia, a minha menina é mais velha, ela tem déficit de atenção, mas ela não tem dislexia. Olha só, e são coisas diferentes, mas que se confundem muito no diagnóstico, né? E às vezes, a maioria das vezes, vem junto também, né? É que eles separaram direitinho. Uma tem déficit de atenção, o outro tem dislexia. Como que ela chama? Bruna. Ela tem quantos anos? Ela tem 17. E ele? Ele tem 12. Como que ele chama? Gabriel. Gabriel. E tá aqui também a Ana Paula, que tem 2 meninas. Isso, Elas vieram, né? vieram. Quem que tá aqui? A Letícia e a Daniele. E é a Letícia que tem dislexia. É, ela tem 12 anos e também demorou até descobrir o que era a dificuldade na escola. Pois é, e o importante é que às vezes vai demorando esse diagnóstico, aí você não consegue ajudar a criança também, né? É sobre isso que a gente vai falar também. E a Eliane tem 2 filhos. 2, Matheus com 21 e a Lara, que é disléxica, com 14. E a Lara não veio? Não veio. Também demorou para conseguir o diagnóstico? Não, a Lara logo nos primeiros, assim, quando entrou no primário, né, eu percebia que ela não guardava cor, tinha alguma coisa. Aí, quando a escola me deu um toque, eu já fui atrás. Então, desde os 6 anos, ela teve alta este ano com o Dr. Jobair, em fevereiro. Foi um presente, né? Mas foi uma luta. Está esperando. Você vai ter também. E olha, segundo a Organização Mundial de Saúde, 8% da população mundial tem dislexia. E para tirar nossas dúvidas, vieram aqui ao estúdio a fonoaudióloga Márcia Franklin e o neuropediatra Jobair Ubiratã, os 2 especializados em dificuldades de aprendizado. Obrigada pela participação de vocês. Daqui a pouco, né, Maria, a gente conversa para saber como identificar esses transtornos, porque é muito importante identificá-los cedo, né, para evitar transtornos maiores. Os especialistas até podem comentar os casos que a gente trouxe aqui, né? Luciana, o Gabriel, então, como que você percebeu que ele tinha alguma dificuldade? O Gabriel, assim, ele quando começou a primeira série, segunda série, ele não era um bom aluno, era um menino estudioso. Quando ele começou a perceber que tinha dificuldades, na segunda série, que começaram as provinhas, com nota, ele começou a perceber que tinha dificuldade e começou a deixar de estudar, começou a sentir isso na classe. Mas ele se alfabetizou, ele aprendeu a ler e Ele escrever. não teve dificuldade para aprender a ler e escrever. Ele aprendeu até 1 ano antes da classe normal, ele já sabia ler e escrever, porque ele acompanhava a irmã, ele ia atrás. Mas a própria escola me chamava, conversava, falava assim, vamos ver o que está acontecendo. Ele caiu muito esse ano. Quer dizer que a dificuldade dele ia além de uma dificuldade normal da faixa etária. Eu não tinha como diagnosticar uma dislexia, porque não tinha aqueles problemas clássicos de troca de letra, dificuldade para alfabetização. Então, a gente foi levando muito tempo sem diagnóstico.
só tomando bronca, né? Estou tomando bronca dos professores, tomando bronca em casa. Quer dizer, porque aí confunde assim, será que ele está com má vontade de estudar? Será que ele está com preguiça? Foi muito tempo, assim, eu brigando, os professores brigando, sendo chamada na escola. Até um ano, foi uns 2 anos atrás, chegou uma diretora do colégio que ele estuda e falou, eu desconfio que ele tem dislexia. Que foi alguém que teve um olhar diferente. Até assim. então, ninguém tinha falado Ninguém disso. tinha falado. Eu tenho minha filha mais velha que tinha déficit de atenção. E os dois são muito diferentes no trato com o estudo. Ele é interessado, ele quer fazer lição de casa e tal. Ela é a clássica adolescente com déficit. Ela é distraída, ela não presta atenção, tal, ela não tem foco nenhum. E ele tem. Então, eu não conseguia ver um problema nele. Porque, doutor Jobair, o caso do Gabriel é mais raro, porque normalmente você percebe a dislexia na alfabetização, né? Então, muitas vezes, até anteriormente ao processo de alfabetização, né, já no próprio desenvolvimento da criança, como disse a Eliana, né, já começa a perceber dificuldade para cores, né, dificuldades na coordenação motora e principalmente dificuldade no desenvolvimento da linguagem. Né? São crianças que já vêm apresentando algumas coisas desse tipo. E no caso que ela do filho dela, do Gabriel, né, me parece que agora está ficando claro, né, entre os especialistas com o desenvolvimento da neurociência e tudo mais, uma entidade nosológica que se chama dislexia de decodificação ou dislexia de compreensão. Né? São crianças que leem muito bem, né? Mas elas não têm a capacidade de entender o que elas leram. Então é mais ou menos esse tipo. É exatamente isso que acontece com ele. Ela pegou uma prova que ele foi mal, ela falou assim, vamos, assim, para a gente matar essa dúvida, ela aplicou uma mesma prova que ele tinha tirado 3,5, ela pegou a mesma prova e aplicou oralmente, com as mesmas questões. Ele tirou 9,8. Olha que coisa. Quer dizer que tem tipos diferentes de dislexia. Tipos diferentes. Isso. Então, por isso que o diagnóstico também deve ser tão difícil, né, Marcela? É importante, assim, um olhar do profissional, uma equipe para fazer esse diagnóstico, né? E, como você falou ali, as crianças têm um grupo de risco. Então, assim, a gente consegue perceber a dislexia quando ela entra na fase da alfabetização. Mas anterior a isso, tem crianças com atraso na linguagem. E não são só aquelas que falam errado, porque a linguagem não é só a fala, é a compreensão, a criança saber contar o que aconteceu na escola, mesmo que ela não tenha na alfabetização ainda. Mas ela sabe contar os fatos, na sequência dos fatos. Ela tem vontade de se comunicar, a intenção comunicativa. Tem alguns indícios. Ana Paula, a sua filha dava alguns indícios nessa primeira infância? A Letícia também foi com a escola, com 5 anos, a escola também me chamou e comentou que não tinha alguma coisa certa. Que Foi antes da alfabetização? Foi antes. Foi no pré, né? O que maternal. O que eles notavam, né? Eles notavam justamente isso. Ela não decorava a cor. Assim, você falava azul, amarelo, vermelho. Ela te falava azul, amarelo, vermelho. Mas na hora dela falar qual é o amarelo, ela não sabia, indicava qualquer cor. E os números também, conta de 1 a 20. Nossa, contava, mas na hora de mostrar qual é o 1, qual é o 2, ela não sabia qual era o 1, o 2. Então, quero até aproveitar para falar da descalculia, que a gente mencionou, que é a dificuldade com matemática, né? Essa dificuldade de identificar o número pode ser descalculia? Então, a descalculia é a dificuldade no senso numérico. Então, assim, você fala 20, a criança não sabe se o 20 está próximo do 0 ou se está próximo do 100. Ela não associa o número à quantidade. Então, assim, quantos anos você está fazendo? 2. Porque a gente começa um aniversário de 1 ano, de 2 anos, aí ela não consegue associar o número à quantidade. E doutor, neurologicamente, descalculia e dislexia podem estar associadas? Quer dizer, a mesma criança ter os dois? É bastante frequente também, né? Ter as duas comorbidades né, presentes. Mas pode ter só um ou só outro. Agora, uma coisa que ocorre bastante, que eu vejo que sempre traz confusão, principalmente nas escolas, é a questão da descalculia com a dislexia. A criança é disléxica e depois o pessoal começa a achar que ela é descalcúlica, os profissionais,
por conta de ela ter dificuldade de entender o enunciado. Entendi. Entendeu? Ela não entende o enunciado dos problemas, então ela não sabe montar a ela sentença vai mal em matemática. matemática. Mas a Entendeu? descalculia, ela é mais rara ou ela é pouco conhecida? Porque até a dislexia a gente ouve bastante, né? Mas a descalculia a gente ouve muito Ela, pouco, na né? verdade, ela é mais rara. E como normalmente ela está associada à dislexia, fica o rótulo geral sempre da dislexia, né? Mas, normalmente, pode aparecer e tem vários tipos, né? Como a Márcia lembrou, né? Tem esse que não consegue associar a quantidade, né? O conceito, a abstração do conceito numérico. Tem a descalculia também da pessoa que não consegue montar a sentença matemática, de outros que não conseguem fazer cálculos, entender Tempo, sinais né? Também demais. não consegue, noção de tempo. Noção de de tempo, espaço, né? Então, uma Então, série de quer dizer que às vezes tem aquela criança, por exemplo, que vai bem em todas as matérias e vai mal em matemática, pode não ser simplesmente uma dificuldade, ela pode ter a gente pode chamar de transtorno, a descalculia? A descalculia é um transtorno da matemática. Ela é classificada, ela está na classificação internacional de doenças. E esses Tem um transtornos, código. eles têm herança genética? Na sua maioria eles têm, né? Na sua maioria tem. É um transtorno de ordem neurobiológica, né? São várias funções que estão envolvidas nesse transtorno, nessas alterações, e elas vêm já no código genético da pessoa. E é hereditária também? Muitas vezes ela pode ser, porque existe uma diferença entre ser hereditário e genético, Sim, né? Então, normalmente elas são genéticas e podem ou não ser hereditárias. E Eliane, a Lara, você disse que logo pequenininha já Logo foi pequenininha, no primeiro ano, eu acompanhava, né? Eu acabava de falar um negócio para ela, no minuto seguinte eu me virava, tinha sumido, alguma coisa estava errada. Né? Profissionais me sinalizando e eu acompanhando, então tem que procurar ajuda, não pode esperar, porque quanto mais você espera, o que você está ajudando? Nada. É que Tem às vezes que a mãe não procurar quer ajuda. enxergar que tem um problema ali também. né? Às vezes é mais fácil você culpar a escola ou a própria criança. Não. Sinalizou que tem alguma coisa errada, tem que procurar ajuda. Mas, doutor, o exame, ele é só assim por testes ou tem um exame neurológico, sei lá, você faz uma ressonância magnética da cabeça, pode identificar dislexia ali ou não? O exame, Não, clinicamente, assim, não tem nada que... Aliás, a dislexia... Não tem nenhuma alteração neurológica? Não, estrutural não, né? Neurológica é neurobiológica, né? Neuroquímica, Mas dessa aí forma. essa que não é estrutural, você só consegue perceber por esse tipo de Por exame? testar, pelas funções, né? Pela estrutura não, porque a dislexia, ela é um diagnóstico de exclusão. Você tem que excluir tudo o que possa comprometer, tá certo? Para depois ficar com ela. Por isso que acaba sendo, às vezes, um diagnóstico mais difícil, né? Porque as mães pensam, se você vai lá e faz um resultado, tem um resultado de exame que já... Mas não, ele é de interpretação, né? Não, e depois elas tiveram sorte que as escolas também perceberam e apontaram uma dificuldade, porque muitas vezes, né, A escola não percebe e acaba prejudicando, fica pior ainda, as consequências A são escola tem um piores. papel muito importante com essas crianças, porque é ela que vai ter o primeiro contato com a escrita. Né? Então, ela vai perceber aquela criança que não está rendendo, que não está produzindo. Se você já rotula a criança de ele não quer e ele não vai porque ele usou... Então, assim... Só piora, né? Só piora. E a avaliação, eu sempre falo no consultório que é uma foto que eu tiro da criança. Né? Nós estamos tirando uma foto, porque a dislexia tem graus, tem dificuldades mais numa habilidade do que em outras. Então, eu preciso de uma avaliação bem clara para a gente focar qual que é a dificuldade específica daquela criança. Porque a de uma criança, a dislexia em uma criança é diferente da outra. A Lara tinha o Dr. Jobair, tinha a psicopedagoga e a Letícia, Ana Paula? Teve uma época que foi 2 vezes na semana fono, 2 vezes na semana pedagoga, 1 vez de psicóloga. Porque aí ela começou a se retirar Porque mexe com o emocional dos amigos, também, né? ela ficava mais excluída. E aí foi assim, uns 3 anos seguidos que eu ficava para lá e para cá com ela.
Quando é só dislexia, tem medicação para dislexia ou não? Não. Quando tem associado o déficit de atenção, é na ocasião então onde a gente medica, né, para ajudar, pelo menos tentar tirar um fator, né, de O piora. Gabriel, por exemplo, não toma medicação. O Gabriel não tem. Quando a gente foi na BD, aconteceu exatamente o que o doutor falou, a gente fez uma série de exames de exclusão. Então a gente fez audiometria, porque podia ser que ele não escutasse bem. A gente foi na neuro, fez uma série, processamento auditivo, a gente foi na neuro, fez uma série de exames. Eles foram também eliminando. Aí eles indicaram fono, ele faz fono 2 vezes por semana. E tem uma coisa que chama tutores, que é uma moça que vai lá em casa uma vez por semana. Eu marco na segunda-feira para já começar a semana bem. E ela organiza o Gabriel para começar a semana. Então ela fala assim, Gabriel, as aulas que você tem essa semana, que provas que você tem essa semana. Então, se você tem prova quinta-feira, que dia que você vai estudar? Quarta? Dá para você estudar quarta? Quarta tem fono, tem futebol. Então, ela vai organizando a vida dele, estuda um pouco com ele também. A Luciana, inclusive, fez um vídeo pra gente para mostrar essa dificuldade do Gabriel. Vai contando pra gente que a gente vai ilustrar com o vídeo então, que você no gravou. vídeo, assim, tem cenas clássicas, eu acho, de qualquer criança com dislexia, que é... Eu sento com ele todo dia para fazer lição de casa. Nesse dia era para estudar para uma prova. Então ele olha a batatinha que está perto, aí ele pega, daí ele volta para o estudo. Aí ele tem umas tremedeiras, ele fala assim, eu tô nervoso, porque ele é muito hiperativo, assim. Então ele treme, ele fala, não estou conseguindo fazer, fica com raiva, nervoso. Ele pede para fazer massagem. Agora estou cansada de escrever, aperta aqui para mim. Mas tudo isso por causa da dislexia, então, que ele Porque vai... isso deve desgastar o também esforço a dele é muito criança, grande. né? Então, assim, essa dificuldade de associar a letra com o som. Então, por exemplo, a palavra pato. Toda vez que ele lê, é como se ele estivesse lendo a primeira vez. Então, assim, aí quando chega no final da frase, ele já está cansado e a compreensão foi ruim. E o que acontece com essa criança? Ela acaba perdendo a motivação. Tá, então, olha, no próximo bloco a gente vai falar mais ainda sobre essa questão escolar, né? Sobre como os professores são fundamentais na hora de ajudar um aluno com todas essas dificuldades. E a gente vai receber também uma psicóloga para falar sobre o lado emocional e sobre o Instituto Inclusão Brasil. O Papo de Mãe volta já, enquanto isso, fique com Murilo Flores e um papo pelas ruas sobre o tema de hoje. Você sabe o que é dislexia? Sim. É pessoa que tem um desvio, né, que não presta atenção. É tipo um atraso na mente, não é isso? Um atraso na mente que não consegue localizar naquilo que está fazendo. Vamos supor, na escola, né? As dificuldades que tem na escola. Você já teve conhecimento de algum caso de dislexia ou... Não conheço. Eu sei mais ou menos do que se trata, que tem a filha de uma amiga que uma época apresentou qualquer sintoma, mas eu tenho filho pequeno, não sei do que se trata. Renata, você sabe o que é dislexia? Ele é um pouquinho disléxico. É mesmo? Tem dificuldade com algumas letras. Também tem dificuldade de prestar atenção no que ele está lendo e no que ele está escrevendo. E nada, tem que tratar. E se trata, tem tratamento e melhora. Como que você descobriu isso? Como que você concluiu isso? Ele tinha dificuldades no colégio. Não se concentrava. E as notas estavam ruins. E a professora veio falar com a gente e propôs de fazer um estudo. A gente foi fazer um estudo, fez alguns exames e saiu que ele tinha um pouquinho de dislexia. E agora você já tem um acompanhamento e tal. Já está muito melhor. A gente já sabe, os professores já prestam mais atenção, ele senta na frente e já está muito melhor. Tá tudo bem agora? Sim.
Só que não tem Doutora, um pouco de dislexia, né? É isso Não que eu ia tem te meio perguntar, grávida, tem assim um tá pouquinho? certo? Um pouquinho Não. de dislexia? Ou tem ou não tem, tá certo? Ou é leve, ou é mais severa, moderada e tal. Entendeu? Mas tem pouquinho, os né? níveis, mas pouco não tem. As pessoas fazem muita confusão ainda, né? Agora aqui com a gente está também a Marina Almeida, psicóloga e psicopedagoga, fundadora do Instituto Inclusão Brasil. A Marina trouxe a Giovana, a filha dela. Quantos anos tem a Giovana, Agora Marina? tem 14. E ela tem dislexia? Não tem nada. Você só tem ela? Só tenho Giovana. E Marina, fala um pouquinho do trabalho do Instituto Inclusão Brasil e por que a gente vê a incidência tão grande de dislexia, né? Por que ainda as escolas, os professores estão tão mal preparados? Falta informação ainda? A primeira questão é a informação, né? Tanto do ponto de vista familiar quanto do funcionamento das escolas. O Instituto ele vem exatamente a atender esses dois parâmetros, tanto do ponto de vista da orientação familiar, o atendimento à criança, a consultoria na escola para instrumentalizar o professor, a formação, porque tem toda uma questão da formação, do uso dos métodos e técnicas adequados para atender essa criança. E atender essa criança não é dar um tratamento especial só para ela e negligenciar ou deixá-la como alguém diferente. Na realidade, os próprios métodos que podem ser úteis para essa criança poderão também ser utilizados para as demais crianças do grupo da classe, né? Eminentemente, o que a gente defende é o método fônico e uma metodologia multissensorial, porque essas crianças elas têm exatamente dificuldade de perceberem o mundo enquanto pessoas, e essas questões ligadas tanto ao processamento da leitura e da escrita, como a cálculos e problemas matemáticos, vêm dessa falta da codificação. Vocês vão e ajudam essas escolas? Isso no Brasil todo? Porque o Papo de Mãe vai para o Brasil todo? Sim, o Instituto Inclusão Brasil, nós damos assessoria não só na região do litoral, mas como também fora, em outros estados, né? Damos consultoria e também a qualificação profissional para utilizar as ferramentas, metodologias e técnicas adequadas para atendimento da criança disléxica ou descalculista. Porque preparando um professor, por exemplo, o professor já pode ajudar aquela criança em sala de aula, não precisa de grandes coisas, é só não precisa uma nada. questão de atitude ali com aquela criança. Exatamente. Primeiro a relação, que precisa ser modificada, porque a primeira questão, a psicoafetiva, é que essas crianças geralmente chegam ao consultório com uma autoestima extremamente rebaixada. Um quadro de ansiedade, porque na realidade o que o seu filho tem é um quadro de ansiedade, né? Eles se tornam às vezes hiperativos porque o nível de ansiedade aumenta, às vezes não o são. E acho que é legal o professor conversar com a classe para que os amiguinhos também entendam isso, não é? Perfeito, né? A rede de apoio dentro da própria sala de aula, ela vai favorecer a recuperação da autoestima da criança, a capacidade dela não ter medo de errar também. Ainda sobre essas técnicas, ela precisa, por exemplo, fazer a prova, ela precisa de mais tempo para fazer uma prova do que os outros colegas, não precisa? Sim, existem adequações curriculares, uma delas é a forma de avaliar. Porque você nunca pode avaliar uma criança, qualquer que seja, pelo déficit, mas pela competência. Crianças disléxicas têm uma expressão e todo um conceito de construção de conceitos através da imagem. Então, nós dizemos sempre que são crianças visuais, que elas pensam através de imagem e não de símbolos. Por isso que ela comentou, né, que na prova oral ele vai tão bem. Sim, porque a verbalização e a compreensão... De repente, essa é uma alternativa. Fazer a avaliação oral da criança. É lei. Quem tem dislexia tem direito de receber ajuda nas leituras e de não fazer nada por escrito. As escolas e universidades são autorizadas legalmente a avaliar esses alunos apenas oralmente. E até agora a questão psicológica, os filhos de vocês já passaram assim por bullying ou eles têm um apoio assim dos colegas? Eu acho que as crianças são muito cruéis. Eles não perdoam, né? Eles não perdoam, não, eles excluem. E aí vem a queixa deles, das crianças, né? A Letícia se queixa sempre.
Então, sempre é Mas por quê? Porque complicado. fala, ela é devagar, ou ela não aprende. A Letícia, ela tem uma professora, uma tutora na sala de aula. Então, ela fica no fundo da sala e quando a Letícia não entende direito alguma coisa, ela percebe que a Letícia está difícil para ela chama a Letícia. Ou a Letícia vai até ela e pergunta sobre a lição. Então já gera aquele... Por que ela tem mais uma ajudante, mais uma professora para ajudar? Mas é isso, né? Tem que explicar. O primeiro passo é a sensibilização, é fazer com que o outro fique na pele, né, daquela outra criança, para que ela tenha sensibilidade o suficiente de dar o apoio, né, e perceber que também, porque todos nós, eu sempre brinco que de perto ninguém é normal, né? Então, todos nós temos as nossas dificuldades. Então, fazer com que o outro também descubra. O Gabriel tem um caso, por exemplo, na classe, que a professora chegou antes até dele ser diagnosticado e falou assim, olha, gente, a gente tem pessoas com vários tipos de dificuldades, fez um discurso super bacana na classe e começou a apontar. Eles fizeram uma palestra sobre déficit, sobre dislexia. Tem a menina que tem déficit de atenção, tem o menino que tem dislexia. Foi um caos. Foi um caos. Ninguém ajudou ninguém, todo mundo ficou, o disléxico, não sei o quê. Meu filho veio falar para mim assustado. Quando ele descobriu que estava com dislexia, ele falou assim, tudo bem, eu vou fazer tudo que a gente tem que fazer daqui para frente. Mas não queria contar para ninguém. Na família todo mundo está sabendo, mas eu não quero que você chegue na escola para as mães dos meus amigos e fiquem falando meu filho é disléxico. Porque a palavra disléxico ficou uma palavra pejorativa. Ele é disléxico. Então, os amigos dele acabam sabendo, porque ele tem uma série de regalias na escola. De ficar até mais tarde, de fazer prova oral e uma prova que eles chamam de assistida. Que é a prova que a professora não só pergunta e ele responde oralmente, ela explica a pergunta, que é aquilo que ele estava falando. Ele não entende a pergunta. Então, ele tem uma série, os amigos acabam sabendo. Mas os amigos têm que entender que é um direito que ele tem. Mas nessa idade eles não estão nem aí para direito, para termos que nos unir. Mas é o momento de aprender, né? Mas aí tem que fortalecer a autoestima, porque ele vai ter que Ele é um caso, acho assim, o Gabriel é um caso específico de autoestima, porque ele faz comercial. Então, na TV. Então, ele tem esse lado popular dele que salva ele lá. Entendeu? Porque é complicado. A filha da Eliane enfrentou isso na escola também? Não. É tudo muito velado. Quem tem que saber, eu adotei essa conduta junto com ele, não precisa dizer para todos. Quem tem que saber são os professores. Evitar exposições. Evitar, lê para mim isso aqui. Não. Né? Mas será que não é legal os amiguinhos entenderem também? Não, por experiências, não. Mas você contou para ela quando... Desde pequena. Sempre a gente Mas a ajudando ela tem que entender que ela tem, né? a mexer. Isso, ela sempre soube. Quer dizer, de repente não precisa anunciar para a escola inteira. Mas por que você foi trocando de escola? Você sentiu eu tive dificuldade com algumas escolas, não vou falar os nomes, mas eu tive muitas... Apoiar, de utilizar essas ferramentas? De acontecer coisas realmente que não estavam em lugar nenhum. Então, eles não estavam preparados para atender a minha filha. Se eu estou fazendo um trabalho, toda a parte para melhorar a autoestima, fono, psicopedagoga, por que o professor vai estragar o meu trabalho? Não. Aí eu trocava. Agora, este ano, a Lara está no 9º ano, numa escola que tem inclusão, que é a psicopedagoga dela. Então, todos os professores sabem, tem dificuldade, tira. Mas, Marina, essa inclusão, no caso do Instituto, é só para crianças com dislexia ou vocês promovem uma inclusão nós geral? Nós trabalhamos com crianças com deficiência e com transtornos de aprendizagem. E eu defendo uma causa ao contrária, né? Eu defendo exatamente que as pessoas precisam ter informação para que as escolas se tornem inclusivas. Eu não concordo com a postura velada, a não ser casos de exceções de crianças mais psicóticas ou com um quadro que vá gerar muito preconceito e mobilizar a autoestima. Invariavelmente, todos os nossos pacientes e as famílias são orientadas e trabalhamos em parceria.
É porque assim, a palavra dislexia, mas a gente tem que desmistificar isso, porque a criança com dislexia são crianças inteligentes. Muito. Fazendo muito. uma comparação, assim, os testes de inteligência são até elevados nessa criança com dislexia. O Gabriel é um 131. distúrbio, exatamente. É um distúrbio específico na decodificação, na escrita. Roberta, e como elas falaram, né, às vezes tem que mudar os filhos de escola, e isso, eu acho que essa questão da inclusão, embora seja uma lei, ela varia muito de uma escola para outra, seja particular ou pública, né? A nossa repórter Letícia Bragalha, ela foi até uma escola pública de São Paulo que conseguiu promover essa inclusão, e ela vai mostrar para a gente como é que isso funciona nessa escola. Vamos assistir a reportagem. O sorriso de Giovana tem uma explicação. Desde que começou a frequentar as aulas de reforço escolar, a menina se sente muito mais segura diante dos livros. Eu era ruim, agora eu fiquei boa. Você se sente mais feliz? Português e matemática, que antes pareciam indecifráveis, agora se tornaram um desafio interessante para esses alunos da rede municipal. Uma vez por semana, fora do horário de aula, eles se reúnem nesta sala durante 1h30, onde recebem toda a atenção das professoras que precisam para superar as suas dificuldades de aprendizado. A Maria Nessi já trabalha com essas crianças há algum tempo e tem observado resultados impressionantes. É muito importante para uma criança que tenha uma dificuldade maior ter essa atenção mais individualizada para superar suas dificuldades? Com toda certeza. Geralmente essas crianças elas não adquirem esse conhecimento nos 4 primeiros anos de alfabetização e ao final do ciclo elas têm esse segundo momento, é uma segunda chance de estar recebendo essa atenção individualizada, onde são poucos alunos na sala, eu posso sentar do lado de cada um, fazer leitura, conversar com cada um, melhorar sua autoestima, valorizar principalmente o que eles vão acertando, isso é muito importante. A dedicação de Nessi fez toda a diferença na vida de Gabriel. O menino só ficou sabendo que tinha dislexia aos 11 anos, depois de se matricular nesta escola. Com o diagnóstico tardio, Gabriel finalmente entendeu por que tinha tanta dificuldade na leitura e na escrita. As pessoas pensavam que era burrice, mas não era, eu entendi que era uma coisa que eu tinha dificuldade. As pessoas iam reto, mas eu conseguia dar a volta, era mais difícil, mas eu conseguia ainda. Agora eu vou chamar a Andréia, que hoje está aqui assistindo a aula do filho e deve estar muito orgulhosa de ver toda essa evolução. Andréia, me conta uma coisa, como é que foi para você todo esse processo de compreensão, de entender o que o Gabriel tinha e ver que agora essas aulas estão fazendo tanto bem para ele? Nossa, é uma vitória, né? Você poder saber que tem a ajuda dos professores, né? Isso para mim é um grande incentivo para ele, porque tem que ter a participação tanto da escola quanto em casa, né? A ajuda tem que ser uma ajuda coletiva para que ele desenvolva melhor, tenha uma autoestima melhor, né? E supere todas as dificuldades. O sucesso do programa especial para alunos com dificuldades de aprendizado se deve também a uma parceria da escola com o Hospital Sírio-Libanês. Essa parceria, a partir de agora, vai ser intermediada pelo SUS. Como é que vai ficar, então, para essas crianças serem atendidas? Uma vez que a escola perceba que a criança tem um desempenho que não está compatível com o grupo no qual ela está inserido, ela vai preencher uma guia que já foi desenvolvida junto conosco e essa guia, junto com a criança, será encaminhada para o médico, o pediatra do SUS, da UBS, na qual ela está matriculada, e esse médico fará o encaminhamento dessa criança para esse projeto. Além da Escola Municipal Celso Leite, outras 6 escolas estaduais de São Paulo também se beneficiam do apoio da equipe de médicos, psicólogos e fonoaudiólogos do hospital. Nós pegamos tudo que nos aparece para poder melhorar a vida desses estudantes. Isso é importante porque nós temos o retorno. O retorno é a qualidade de ensino melhor. Não pode desistir só porque é difícil, você tem que avançar sempre. O ideal é que todas as escolas funcionassem dessa forma, né? Doutor Jobair, para o tratamento, né, é muito importante ter isso nas escolas, ter esse apoio, né? Porque tem que ser uma ajuda da família, da escola, é todo
Todo mundo, uma um rede conjunto, mesmo, né? Tem né? que ter o conjunto. tripé aí, né? Tem que ser a escola, a família e os terapeutas, né? Todos têm que trabalhar de forma conjunta e concomitante. Se não acontecer essa inclusão na escola... Exato, também tá, né, a coisa está difícil. Por quê? A criança passa a maior parte do tempo na escola, tá certo? A dificuldade específica que está se manifestando é com relação a esse tipo de problema, né, da aprendizagem. É lá que ela tem que exercer essa habilidade. E, então, o que nós temos, grande dificuldade na escola, que a gente também até criou já anteriormente cursos de pós-graduação em distúrbio de aprendizagem por conta disso, que os professores, infelizmente, não têm muita informação sobre isso e não têm formação também, não só informação como formação. Então, desculpe, eles precisam né, ter um suporte técnico e formativo e informativo maior para poder atuar com essas crianças. Então, olha, a nossa conversa continua daqui a pouquinho. No próximo bloco, vamos falar também com as crianças. Fique com a gente aqui no Papo de Mãe. Na TV Brasil tem programação de qualidade. Que tipo de situação você acha que uma pessoa que sofre de dislexia ou descalculia pode sofrer no dia a dia? Eu acredito que o pior de tudo, eu acho que é o preconceito. E assim, as dificuldades no dia a dia, porque eu acredito que, como a gente vê com relação a outras situações, a cidade, os ambientes não estão preparados para receber a escola, eu acredito que também não está preparado. A gente sabe que preconceito é uma péssima opção sempre, né? Por isso até que a gente está conversando aqui, vários programas a gente faz para tentar diminuir essa questão do preconceito. Né? A informação diminui. Levar informação. Levar informação. Né? O que eu fiquei curiosa, a gente falou muito da escola e que às vezes tem que fazer uma prova oral, uma prova diferente. E a Luciana comentou que na lição de casa é mais difícil com o seu filho, você tem que sentar com ele, né? O que duraria 30 minutos, dura lá 3 horas. Você acaba tendo que explicar para ele, ler junto e também fazer essa parte oral com ele? A primeira dificuldade é fazer ele parar. Então, quando ele senta, tira tudo da frente, tira copo de água, tira brinquedo, tira televisão, tira tudo, e daí começar. E tem que explicar. E tem que explicar muitas vezes, porque ele, por exemplo, em matemática, ele sabe o raciocínio, mas ele quer ir tão rápido, quer fazer tão rápido que ele pula etapas. Eu brinco até com ele, eu falei, você não é mais analógico, você é digital. Porque ele não segue uma sequência, ele vai jogando as coisas lá. E o que o doutor comentou, quer dizer, às vezes ele acaba tendo dificuldade na matemática, não por descalculia, mas pela dislexia, ele porque não entende o enunciado. Ele assim. fez até o teste para descalculia, ele não tem. Até a gente estava comentando no bloco anterior, ele tem um QI alto, tem 131 de QI, para uma média de 100. Então, assim, o problema é ele compreender. E agora as crianças vieram aqui para frente, aí vamos saber delas. Como é que é fazer a lição de casa, estudar para a prova, né? Deixa eu passar o microfone. Letícia, né? Letícia, conta pra gente, como é que você faz a lição de casa? A mamãe tem que te ajudar? Como é que é a hora da lição? A minha mãe, ela me ajuda porque às vezes eu fico sempre na mesma letra quando eu vou ler. E você tem muita lição de casa? Porque minha filha Sim. reclama. Ai, é muita lição de casa, eu fico muito tempo, eu queria brincar. Quinta-feira veio muita lição de casa. E para estudar para a prova, sua mãe ajuda também ou Sim. você estuda sozinha? A minha mãe me ajuda. Que matérias você gosta mais na escola? História e geografia. Legal. E a sua irmãzinha? Vamos conversar com ela. Como você chama? Daniele. Daniele, você tem quantos anos? 9. Você já tem muita lição de casa também? Ah, mais ou menos. E prova, tem bastante? Não, um pouco. Não? E você vai bem? Você gosta da escola? Gosto. E você gosta mais de quais aulas?
De ciências. Que bom. Vamos ver com a mamãe, então. Como é que é, Ana Paula? Você tem que ficar junto com a Letícia para ajudar na lição? Tem que ficar e sempre chamar, porque sempre, agora eu vou comer não sei o quê. Mas isso é em todas as casas, né? Agora... Combinar que lá em casa tem que ficar no pé, porque gostar de fazer lição de casa ninguém gosta. Tem que ser assim, televisão desligada, rádio nenhum, e sentar lá no quarto dela, na mesa e... Vamos, Letícia. Aí você acaba lendo junto com ela, para vocês juntas entenderem. Às vezes se eu vejo que é muita coisa, e tipo, tem pedagoga, tem dentista, tem alguma coisa, aí eu leio e forço ela a ler uma parte da lição e depois releio tudo. E realmente a memória, assim, para eles, quando você lê, eles vão, não sei, fixa mais. Porque às vezes Você lê em voz alta para ela, né? Leio. E quando faço as perguntas também, ela já responde. Aí tem coisa que eu fico na dúvida, deixa eu voltar no texto. E realmente é o que ela respondeu e falou. Daí ela... com o próprio punho, ela responde. E a Eliane? Não, hoje a Lara está completamente independente. Até o ano passado eu sentava, ajudava também naquilo que eu sabia. Se eu tivesse dúvida e que meu filho não estivesse em casa... Ela já está no 9º ano, Nono ano. Está completamente independente, estuda. Ela às vezes entrega trabalho em dia errado. Né? Mas ela está indo bem, ela vai bem na escola. Vai bem na escola. Está bem integrada com a escola. E a Giovana, acho que não precisa mais, a Marina não precisa mais mandar para fazer lição de casa, para estudar para a prova. Né, Giovana? Não precisa mais pedir para você fazer lição de casa e estudar para a prova, né? Então, eu estudo por estudar mesmo. Você está com 14 anos. Isso, eu vou fazer 15 dia 12 de fevereiro. E ainda tem muita lição de casa? Tem bastante lição. Então, sempre às vezes quando eu chego em casa, às vezes dá aquela preguiça de estudar, que dá uma preguiça, mas tenho que estudar, senão... Você deixa para a última hora ou não? Você é aquela que estuda um pouco todo dia, ou só na véspera da prova? Então, eu estudo de vez em quando. Sou sincera. Mas eu tô começando a estudar agora todo dia, assim, quando eu chego em casa. Tô começando a ler um livro muito bom. E na sua escola, você tem amiguinhos ou amiguinhas que têm alguma dificuldade de aprender e você acaba ajudando esses seus amigos? Como é que é? Então, no ano passado, eu tinha uma amiga minha que tinha 16 anos e estava na 8ª série. Ela, tinha muito dificuldade de aprendizado, a ler, a entender, a conversar, ter um diálogo com as outras pessoas da sala. Só que a gente fazia de tudo para ela poder entender. Então, quando a gente conversava sobre o assunto que ela não entendia, a gente explicava para que ela pudesse entender. Que legal, né? E ela teve o apoio da classe, então? Sim, foi o legal, que todo mundo ajudou, não teve preconceito. Então, agora, também filha de quem é, Tinha todas as ferramentas. Mas é legal porque você acaba passando isso para os seus amigos também, né? Sim. O que a mamãe estava falando aí? Eu estava dando a ideia, a cola, porque crianças, assim, a gente usa algumas dicas, né, para a história. Ler um parágrafo de cada vez e fazer o desenhinho do que você entendeu, porque eles pensam por imagem. E aí, quando você vê, você montou na realidade uma história em quadrinhos. E ela aprende pela história em quadrinhos, porque ela memorizou a sequência, a imagem e tem o discurso. São instrumentos que vão capacitar a qualidade de funcionamento. Tem alguma coisa até que em outros países eles estão desenvolvendo softwares, né? Que aí você, através da imagem, você volta aprende. Exatamente. Agora, doutor, dislexia tem cura? A dislexia, pela complexidade mesmo do quadro todo e da forma com que ela se apresenta, ela, assim, a gente conversou inicialmente sobre diagnóstico, né? Uma coisa que eu acho importante é que o diagnóstico só deva ser feito, fechado, após a criança ter concluído toda a sua fase alfabetizatória, né? De alfabetização. E após isso, sim, realmente. Então, falar em criança com 6, 7 anos com dislexia, a gente acha bastante precoce, né? Pode-se intervir no sentido de ajudar essa criança já, mas ainda sem um diagnóstico. E do momento que faz o diagnóstico,
diagnóstico, daí emitir-se um laudo, né? Vai um laudo para a escola, que perante a Secretaria da Educação, então, permite essas atitudes facilitadoras que a escola tenha, né? E de inclusão, inclusive com a nossa amiga que trabalha, e possa estar, então, desenvolvendo métodos e formas que essa criança necessite. Né? Agora, doutora, que a gente vê essas pessoas com dislexia sem prejuízos no futuro, né? Pessoas que seguem suas carreiras, que entram no mercado de trabalho. Isso, até eu costumo lembrar o caso de um pai, né, que veio ao consultório e que ele é vice-presidente de uma multinacional, né? E é uma pessoa inteligentíssima, muito bem sucedido na vida, e que, ao se fazer o diagnóstico do filho, ele se abriu depois comigo. Ele falou, olha, eu nunca contei para ninguém, mas eu não sei ler para escrever. Nem a minha esposa sabe disso, né? Eu não falei nem para ela. Mas ele foi sempre levando, foi sempre contornando as dificuldades e conseguiu. No serviço, então eu perguntei para ele, né, como no serviço, como que você faz isso, né? Ele falou, eu tenho 3 secretárias, né? As 3 leem uma de cada vez. As pessoas vão se adaptando, né? Com as suas dificuldades. E ele ficou muito. E no serviço. Ele não se incluiu, né? No serviço, lá na empresa, o pessoal morre de medo de trabalhar com ele, porque ele é muito exigente. Porque tem 3 que ficou como coisa de qualidade, controle de qualidade. Mas, entendeu? Márcia, essas pessoas, quem tem dislexia vai precisar sempre de um acompanhamento de fono, ou não, ou chega uma hora que não precisa mais? Ela vai superando, não a dislexia. Ela vem com comorbidades, déficit de atenção, memória, concentração, falta de organização, planejamento. Então, a gente vai trabalhando todas essas questões, processamento auditivo e dando ferramentas para a criança superar suas dificuldades. E orientando contra recursos, como a gravar a aula. Então, chega um ponto que ela vai aprendendo a lidar com as suas dificuldades, ameniza os outros sintomas. A dislexia, ele sempre vai ser disléxico, mas ele ameniza uns sintomas, melhora a atenção em alguns casos e vai ficar específico na decodificação, né? Então, aí a própria adolescente fala, não, eu já estou bem, eu não quero mais. Chega um ponto que eles falam assim, o ponto da lágrima. Às vezes eles vão para a faculdade e voltam, porque eles estão com dificuldades. A pessoa vai sentindo. Isso, aí ele já começa a lidar e ele busca quando ele acha que precisa. Antes de passar uma última rodada com vocês, preciso ler aqui alguns comentários que os nossos telespectadores enviam ao longo da semana. Hoje eu quero mandar um beijo aqui para Consuelo Silva, de Batatais, no interior de São Paulo. Ela disse o seguinte sobre o Papo de Mãe. É um programa dinâmico, porque tem a presença das crianças, com participações mais que especiais, muito útil e específico, enfim, tudo de bom. Eu tenho um irmão de 8 anos, o Micael Oliveira, que acompanha o programa, e ele tem síndrome de cri do chá, síndrome do miado de gato ou choro do gato, doutor? O que é isso, doutor? É uma síndrome genética, né, que dá uma alteração de atraso mental na criança, principalmente, entre outras alterações, crises convulsivas e tudo mais. Que é importante a gente falar de inclusão também, né? No caso aí do irmão da Consuelo. E a Raquel Carvalho Ferreira Neto, de Carlos Chagas, Minas Gerais, tem 4 filhos de 16, 13, 11 anos e de 3 anos e 3 meses. Ela disse o seguinte: assisto ao programa, pois aborda temas interessantes que nos afligem e nos mostra que não estamos sozinhas. E eu tenho um comentário aqui da Paula Belmino. A Paula Belmino é uma fã do Papo de Mãe, e desde o começo, porque o Papo de Mãe já completou 4 anos, e desde o começo ela acompanha o Papo de Mãe, já participou de um programa. Ela morava em São Paulo, agora está no Rio Grande do Norte, em Natal. Então, um beijo especial para a Paula Belmino, que sempre escreve, acompanha, ajuda o Papo de Mãe. E ela escreveu o seguinte, posso mandar de novo? O programa Papo de Mãe, para mim, além de interação, é aconselhamento, é conversa ao pé do ouvido, é conversa de mãe para mãe. Quando a gente se sente indecisa, desamparada, preocupada, e a mãe chega e nos ajuda nos primeiros cuidados com o filho. Assim é o Papo de Mãe, sempre trazendo assuntos que abordam nossas dúvidas, ansiedades, medos e nos fazendo olhar para dentro de nosso eu com ajuda e amizade. Então, um beijo especial para a Paula. Uma poeta ela, né? Então, vou passar uma última rodada com vocês para mandarem recados, divulgarem sites, divulgarem o serviço de vocês, tá bom? O recado que eu deixo é, assim, não desistir e paciência,
Meu pai faz um trabalho muito legal com meu filho, que ele pega a matéria que meu filho está tendo e leva até o lugar. Então, ele levou até Ouro Preto para mostrar como é que era a Confidência. Ele levou até Brasília. É a família inteira envolvida, assim, que funciona. Obrigada. Eu acho também que tem que ter muita paciência e procurar os especialistas, né? E fazer o que eles nos indicam, né? E tá sempre junto, ajudando, não desistir, é o que ela falou. A Lara está numa outra fase de vocês. É um leão por dia. Até hoje mesmo, ela já lutando, mas este é o caminho. Vai dar certo, pode ter certeza disso. E, Márcia, todos esses serviços estão no serviço público? A população tem acesso a esse serviço? Tem no serviço público, mas a lista de espera é muito grande. Né? Eu trabalho tanto no serviço público quanto no privado. No público eu trabalho muito sem o diagnóstico, né? Porque você encaminhar e fazer um diagnóstico leva-se anos. Né? Eu quero falar para as mães o seguinte, que o diagnóstico não é um fim. Então, quando elas recebem um diagnóstico de dislexia, o mundo acabou. Né? Que o diagnóstico é um começo, porque a partir do diagnóstico a gente consegue ver as evoluções da criança. Tem algum site, Márcia? Eu tenho uma página no Face que chama Fonoaudiologia Espaço Acolher. Eu atendo ali no Centro Comercial em Alphaville, mas eu ponho muitas orientações nessa minha página no Face, tá? Fonoaudiologia Espaço Acolher. E a Marina tem um site do Instituto de Inclusão Brasil? www.institutoinclusãobrasil.com.br. E no Facebook nós temos um grupo que chama-se também Instituto Inclusão Brasil, que é distribuição de material, artigos, tudo que está ligado à deficiência e transtornos de aprendizagem. Então a gente posta materiais e artigos gratuitamente. E o Dr. Jobair tem algum site ou e-mail para quem quiser entrar em contato? Tem sim. E então, só complementando o que foi dito anteriormente aqui, agora, essa questão do diagnóstico, né? Que é o começo. E realmente, ao começo, posto que hoje está se esclarecendo muito essa questão, né? E é muito importante você estabelecer o tipo de tratamento específico que seja necessário. Eu tenho meu site, né, jobairubiratã.com.br, né, lá também eu disponibilizo uma série de artigos, né, referente a esses assuntos e outros assuntos também nos aspectos neurológicos do desenvolvimento da criança, e estamos à disposição para quem quiser. Bom, obrigada a todos por terem vindo mais uma vez. No próximo programa, a nossa conversa vai ser sobre infertilidade masculina, um assunto, acredite, que ainda envolve muitos tabus. E no nosso site, nas redes sociais, o Papo de Mãe nunca para. Acompanhe a gente, participe, mande suas sugestões. Nós estamos esperando, hein? Até a próxima, aqui na TV Brasil. Até! Obrigada, gente. E agora a gente vai cantar parabéns para o Michael Paraneto, que é o nosso diretor de corte, editor. Vamos cantar, vocês ajudam a gente a cantar parabéns para ele? Mostra ele lá. Você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Pro Michael, dá um tchauzinho aí, Michael. Aparece aí na janela, Michael. Aê, mostrou, André. Peraí, mas aparece aí que o André vai mostrar. Peraí, aparece aí. Fica vermelho, ele faz tímido, aparece aí que o André vai mostrar você. Você vai ter que editar, aparecer na sua cara no clipe de encerramento.